Mulheres que correm com os lobos. O homem no escuro, nos sonhos das mulheres. O predador natural da psique está presente não apenas nos contos de fadas, mas também nos sonhos. Existe entre as mulheres um sonho de iniciação universal, um sonho tão comum que é raro uma mulher chegar por volta dos 25 anos sem o ter experimentado. Este sonho geralmente faz com que as mulheres acordem de um salto, como quem lutou toda a noite e ansiosas. O padrão do sonho é o seguinte: a sonhadora está sozinha, geralmente na sua própria casa. Lá fora, no escuro, um ou dois homens andam a rondar sorrateiramente. Assustada, marca o número de telefone de urgência para pedir ajuda. Subitamente, apercebe-se que o intruso está no interior da casa com ela. Pode até já estar quase a tocá-la. E ela não consegue marcar o número da emergência. A sonhadora acorda derrompante, com uma respiração estridente e com o coração a saltar do peito, a bater como um tambor. Há um aspecto físico forte no facto de sonhar com um homem no escuro. O sonho é muitas vezes acompanhado de suores, lutas, respiração ofegante, coração palpitante e por vezes gritos e gemidos de terror por parte da sonhadora. Poder-se-á dizer que o criador do sonho transmitiu mensagens súbteis à sonhadora, enviando-lhe agora imagens que abalam o seu sistema nervoso, neurológico e autónomo, comunicando assim a urgência do assunto. Os antagonistas deste homem no escuro do sonho são geralmente, segundo as próprias palavras das mulheres, terroristas, violadores, bandidos, nazis de campos de concentração, saqueadores, assassinos, criminosos, patifes, homens maus, ladrões. Há alguns níveis de interpretação de um tal sonho em função das circunstâncias da vida e dos dramas interiores que rodeiam a mulher. Por exemplo, um sonho destes é frequentemente considerado indicador fiável de que o consciente de uma mulher, como se passará com uma jovem, está apenas a ganhar conhecimento do predador psíquico inato. Há outros casos em que o sonho é um arauto. A sonhadora acabou de descobrir, ou está prestes a descobrir e a começar a libertar uma função esquecida e cativa da sua psique. Há ainda outras circunstâncias em que o sonho pode estar relacionado com uma situação cada vez mais intolerável da cultura exterior à vida pessoal da sonhadora, situação na qual se vê obrigada a lutar ou a fugir. Em primeiro lugar, vamos tentar compreender as ideias subjetivas a este padrão repetitivo, respectivamente aplicadas à vida pessoal e à vida interior da sonhadora. O sonho do homem, no escuro, revela à mulher a situação difícil com a qual tem de se confrontar. O sonho anuncia a atitude cruel que se abate sobre si própria, personificada pelo bandido. Tal como a esposa do Barba Azul, se a mulher conseguir chegar conscientemente à pergunta-chave relativamente a esta questão, respondendo-a com honestidade, conseguirá libertar-se. Nessa altura, os assaltantes, os que andam por aí à espreita e os predadores da psique exercerão sobre ela uma pressão muito menor. Acabarão por se deslocar para uma camada distante do inconsciente.
A essa distância ela conseguirá lidar conscientemente com eles, ao invés de entrar em situação de conflito. O homem no escuro, nos sonhos das mulheres, surge quando está iminente uma iniciação, ou seja, uma mudança psíquica de um nível de conhecimento e comportamento para um nível mais amadurecido ou mais energético de conhecimento e ação. Este sonho pode ocorrer tanto em mulheres ainda não iniciadas, como nas que são veteranas, nos mais diversos rituais de passagem, pois há sempre novas iniciações. Não importa a idade da mulher, não importa os anos que passaram, ela tem ainda muitos anos pela frente, muitos estágios e muitas primeiras vezes à sua espera. É disto que trata a iniciação. Cria um arco por debaixo, do qual a pessoa se prepara para passar para uma nova forma de conhecimento e existência. Os sonhos são portais, entradas, preparações e condutas que levem ao próximo passo no consciente. O dia seguinte no processo de individuação. Assim é possível que a mulher sonhe com o predador, quando a sua condição psíquica está excessivamente dormente ou complacente. Pode dizer-se que o sonho ocorre por forma a provocar na psique uma espécie de tempestade, de modo a que seja feita alguma tarefa mais energética. Igualmente, um sonho deste tipo pode também querer dizer que a vida de uma mulher precisa de mudar, que a mulher sonhadora está possuída por algum estado de vazio ou mágoa relativamente a alguma situação difícil, que está relutante em dar o próximo passo, em andar em frente, que está a fugir de ter que lutar com o predador para lhe arrancar o seu próprio poder, que não está habituada a ser, agir, esforçar-se ao máximo em toda a medida das suas capacidades. Para além de tudo isto, sonhar com homens no escuro corresponde também a gritos de alerta. Os sonhos, como que dizem, presta atenção, passa-se alguma coisa de extraordinariamente errado no mundo exterior, na vida pessoal ou na cultura coletiva exterior. Em teoria, a psicologia tradicional tende por absoluta omissão a afastar a psique humana da relação com a Terra que acolhe os seres humanos, afastá-la do conhecimento das etiologias culturais, do mal-estar e do desassossego, e tende igualmente a amputar a psique da política e das estratégias que moldam a vida exterior e interior dos seres humanos, como se o mundo exterior não fosse tão surreal, não estivesse tão carregado de simbologia, não fosse tão impactante e impressivo na alma de cada um, como é o tumulto interior. A terra, a cultura e a política, no meio das quais uma pessoa vive, influem em tudo o que diz respeito ao panorama psíquico do indivíduo e são tão importantes nestas questões como é o meio subjetivo. Quando o mundo exterior se intrometeu na vida espiritual básica de uma ou várias pessoas, os sonhos com o homem no escuro acontecem em catadupa. Foi fascinante o meu trabalho de reunir sonhos de mulheres transtornadas por algo que corria mal na cultura exterior, como o daquelas mulheres que viviam perto de uma fundação altamente poluente de York City, no Idaho. Sonhos de mulheres extremamente conscientes e ativamente envolvidas em ação social e proteção ambiental, como as guerrilhas companheiras,
mulheres integradas no movimento de guerrilha nas florestas do interior de Quebrada, na América Central, sonhos de mulheres dos Confradios del Santuários, nos Estados Unidos, e das ativistas dos direitos civis no Latino Country. Todas elas tinham sonhos com inúmeros homens no escuro. De um modo geral, pode-se pensar que para as sonhadoras ingênuas ou desinformadas, os sonhos são sinais de alerta. Olá, presta atenção, estás em perigo. Já para as mulheres mais conscientizadas e comprometidas socialmente, o sonho do homem no escuro parece desempenhar o papel de estimulante que lhes recorda aquilo que enfrentam diariamente, dando-lhes força para seguirem em frente, vigilantes, prosseguindo as tarefas a que se comprometeram. Assim, quando há mulheres que sonham com o predador natural, isso não é sempre ou apenas uma mensagem sobre a sua vida interior. Por vezes é uma mensagem sobre os aspectos ameaçadores da cultura em que se vive, quer seja uma cultura limitada, mas brutal, por exemplo, no local de trabalho, dentro da própria família ou na comunidade em que se está inserida, ou mais ampla, como a cultura religiosa ou nacional. Como se pode ver, cada grupo e cultura parece ser também o seu próprio predador psíquico natural. Historicamente, vemos que nas sociedades há períodos nos quais o predador é identificado com uma soberania absoluta que lhes é permitida, até que as pessoas que pensam de forma diferente passam a ser tantas que se transformam numa maré imensa. Ainda que muitas correntes da psicologia destaquem as causas familiares da ansiedade nos seres humanos, a componente cultural tem basicamente o mesmo peso, porque a cultura é a família da família. Se a família da família sofre de várias enfermidades, então todas as famílias dentro daquela cultura terão de lutar contra as mesmas doenças. Sempre ouvi um ditado na minha vida, onde se diz que a cultura cura. Se a cultura é um elemento curativo, as famílias aprendem como curar. Lutarão menos, serão mais reparadoras, magoarão muito menos, serão muito mais amáveis e afetuosas. Numa cultura dominada pelo predador, toda a nova vida que precisa de nascer, toda a velha vida que precisa de partir, ficará presa e as vidas espirituais dos cidadãos ficarão paralisadas tanto de medo quanto de inanição espiritual. Ninguém sabe dizer ao certo qual a razão pela qual este intruso, que nos sonhos das mulheres geralmente assume a forma de homem, procura atacar a psique instintiva e, mais especificamente, as suas capacidades de conhecimento selvagem. Costumamos dizer que está na natureza das coisas. Contudo, vemos que este procedimento destrutivo é exacerbado quando a sociedade que envolve uma mulher fomenta, alimenta e protege atitudes destrutivas contra a natureza espiritual e instintiva mais profunda. Desta forma, estes valores culturais destrutivos com os quais o predador se mostra avidamente de acordo, saem ainda mais reforçados no interior da psique coletiva de todos os seus membros. Quando uma sociedade exorta o seu povo a desconfiar e a afastar-se da vida instintiva, profunda, é então fortalecido e acelerado um elemento autopredatório em cada psique individual. Contudo, mesmo numa cultura opressiva, quaisquer que sejam as mulheres onde a mulher selvagem ainda habite, prospere ou até brilhe,
Far-se-ão perguntas-chave, não só as consideradas úteis para nos conhecermos melhor, mas também perguntas sobre a nossa cultura. O que está por detrás destas proscrições a que assisto no mundo exterior? Que parte boa ou útil do indivíduo, da cultura, da terra, da natureza humana foi morta ou jaz moribunda? Conforme se vão analisando estas questões, a mulher consegue agir de acordo com as suas próprias competências, com os seus próprios dons. Abraçar o mundo é interagir com ele de forma inspirada e com sentimentos fortes. É uma demonstração poderosíssima do espírito selvagem. Esta é a razão pela qual se deve preservar a natureza selvagem nas mulheres e, em certas circunstâncias, preservá-la com cuidado e vigilância, de modo a que não seja subitamente sequestrada e estrangulada. É importante alimentar esta natureza instintiva, dar-lhe guarida, promover o seu desenvolvimento, pois mesmo nas condições culturais familiares ou psíquicas mais restritivas, o imobilismo é muito inferior em mulheres que se mantiveram ligadas à natureza instintiva selvagem e profunda. Embora uma mulher sofra danos, se for aprisionada e ou convencida a continuar inocente ou submissa, resta-lhe ainda energia suficiente para vencer o captor, para fugir dele, para o neutralizar e, eventualmente, para o despedaçar e ainda tirar dele proveito para fins construtivos. Há uma outra ocasião específica em que é muito provável que as mulheres tenham sonhos com homens na escuridão, que é quando o fogo criador interno está a arder lentamente, quando já resta muito pouco combustível para alimentar o fogo, ou quando as cinzas brancas aumentam de dia para dia e a panela vai esvaziando. Estas síndromes podem ocorrer mesmo quando se trata de veteranas na nossa arte, bem como quando começamos pela primeira vez a aplicar os nossos dons exteriormente. Ocorrem quando há uma intrusão do predador na psique e, consequentemente, descobrimos todas as razões para fazer qualquer coisa, exceto ficarmos sentadas, ficar ali de pé ou dirigirmos-nos onde quer que seja para executar seja o que for que nos interesse. Nestes casos, o sonho com o homem no escuro, ainda que acompanhado de um medo que faz saltar o coração, não é um sonho assustador. É um sonho muito positivo sobre a conveniente e oportuna necessidade de despertar para um movimento destrutivo que se está gerando dentro da própria psique. Despertar para aquilo que está a consumir o fogo da pessoa, que se está a imiscuir no próprio vigor, roubando-lhe lugar, espaço e tempo, o território para a criação. A vida criativa é frequentemente lentificada ou parada por qualquer coisa na psique que tem uma opinião muito negativa a nosso respeito e nós estamos ali rastejando aos seus pés, ao invés de lhes batermos na cabeça e desatarmos a correr para alcançar a liberdade. Em muitos casos, o que é necessário para corrigir a situação é que nos tomemos muito mais a sério do que temos feito até ao momento e que o façamos igualmente quanto às nossas ideias e às nossas competências. Devido a grandes quebras na ajuda matrilinear e patrilinear no decorrer de muitas gerações, esta questão da valoração da vida criativa de cada um, ou seja,
a valoração de ideias absolutamente originais, belas e artísticas, originadas a partir da alma selvagem, tornou-se uma questão perene para as mulheres. Nas minhas consultas assisti muitas vezes a poetas que atiravam para o sofá páginas da sua obra como se a sua poesia fosse lixo, em vez de um tesouro. Vi artistas que traziam os seus quadros para a sessão e ao entrar na sala os deixavam bater com toda a força contra a porta, golpeando-os. Vi um brilho fascinante nos olhos de certas mulheres, ainda que estivessem a tentar disfarçar a sua fúria por perceberem que outras são capazes de criar e que elas, por qualquer razão, não são. Ouvi todo o tipo de desculpas que só as mulheres podem arquitetar. Não tenho talento, não sou importante, não tenho estudos, não tenho ideias, não sei como, não sei o quê, não sei quando. E a mais insultuosa de todas, não tenho tempo. Tenho sempre vontade de virá-las de cabeça para baixo e sacudi-las até que digam que estão arrependidas e me prometam que nunca mais voltarão a inventar falsidades daquelas. Tenho vontade, mas não as sacudirei. O homem no escuro dos sonhos falo-á, e se não for ele, qualquer outra personagem dos sonhos o fará. O sonho do homem no escuro é um sonho assustador, e estes sonhos assustadores são muitas vezes favoráveis à criatividade. Mostram às artistas o que lhes acontecerá se deixarem transformar numas desvalidas talentosas. Este sonho do homem no escuro é muitas vezes quanto basta para assustar uma mulher, levando-a a recuperar a sua criatividade. No mínimo, ela conseguirá criar pelo menos uma obra que elucide o que significa o homem no escuro dos seus sonhos. A ameaça do homem no escuro serve de aviso para todas nós. Se não cuidarmos dos tesouros que possuímos, estes ser-nos-ão roubados. Assim, quando uma mulher tem um destes sonhos, ou uma série deles, infere-se que se está a abrir uma enorme porta para territórios de iniciação, onde pode ocorrer a reavaliação dos seus dons. Ali poder-se-á reconhecer, aprender, apreender e lidar com qualquer coisa que a tenha vindo gradualmente a destruir e a roubar. Quando uma mulher se dá ao trabalho de espiar o predador da sua própria psique e, apercebendo-se da sua presença, faz o trabalho necessário de o combater, o predador mover-se-á para pontos muito mais isolados e discretos da psique. Mas se ignorar o predador, este tornar-se-á cada vez mais odioso e ciumento, com o desejo de silenciar a mulher para sempre. A um nível muito mais comezinho, é importante que a mulher tenha sonhos do género do homem no escuro ou do barba azul para poder limpar da sua vida o máximo de negatividade que puder. Às vezes é necessário limitar ou diminuir certos relacionamentos, porque se uma mulher estiver exteriormente rodeada por pessoas que se mostram hostis ou negligentes relativamente à sua vida profunda, então esta situação vai alimentar o seu predador interior, fazendo com que este adquira força externa na psique da mulher e, consequentemente, com que passe a ser mais agressivo. As mulheres são frequentemente bastante ambivalentes relativamente à agressão do intruso, porque pensam que se trata de uma situação tipo preso por ter cão e preso por não ter.
Contudo, se ela não fugir, o homem no escuro tornar-se-á seu carcereiro e ela sua escrava. Se ela conseguir fugir, ele persegui-la-á incessantemente, pois considera-se seu dono. As mulheres temem que este intruso as persiga e as volte a subjugar, e este medo reflete-se no teor dos seus sonhos. É por isso que é comum as mulheres acabarem com as suas naturezas absolutamente originais, criativas, espirituais e selvagens, em resposta a ameaças do predador. É por isso que a cave do Barba Azul está repleta de esqueletos e cadáveres de mulheres. Estas aperceberam-se da armadilha, contudo tarde demais. A consciência é a saída do compartimento, a saída da tortura. É o caminho para fugir do homem no escuro. E as mulheres têm o direito de lutar com unhas e dentes para a ter e para a conservar. A história do Barba Azul vemos como uma mulher que cai na conversa do predador se levanta e foge dele, já avisada para uma próxima vez. A história gira em torno da transformação de 4 sombrinhas introjeções que para as mulheres são objeto de particular polémica. Não ter uma visão integral, não ter uma intuição profunda, não ter voz original, não ter ação decisiva. De modo a banir o predador, devemos abrir com chave ou à força a nossa própria pessoa ou outros assuntos para ver o que está lá dentro. Devemos usar as nossas competências para resistir ao que vemos. Devemos falar a verdade com voz clara. E devemos ser capazes de usar a nossa sagacidade para fazer o que é necessário relativamente ao que vemos. Quando a natureza instintiva de uma mulher é forte, ela reconhece intuitivamente o predador inato através do cheiro, do olhar, do ouvido. Antecipa a sua presença, ouve a sua aproximação e toma medidas para afastá-lo. Quando uma mulher tem os seus instintos feridos, o predador fica em cima dela, mesmo sem que ela dê conta da sua presença, porque as suas capacidades para ouvir, conhecer e apreender estão enfraquecidas, nomeadamente por introjeções que a exortam a ser simpática, a comportar-se bem e especialmente a fingir não perceber os abusos a que está a ser sujeita. Psiquicamente é difícil à primeira vista estabelecer a diferença entre as não iniciadas, que sendo jovens são também ingênuas, e as mulheres que têm o seu instinto ferido. Umas e outras pouco sabem acerca do predador no escuro e ambas são, portanto, ainda muito crédulas. Mas felizmente para nós, quando o elemento predatório da psique de uma mulher está em movimento, ela deixa para trás pistas inconfundíveis nos sonhos. Estas pistas vão acabar por levar à sua descoberta, captura e contenção.